Tatiana é professora de matemática e tem mais de 20 anos de experiência no magistério. Ela lembra que quando era aluna sofreu bullying, mas isso não afetou o seu desenvolvimento escolar. Eu também sofri. Eu falo muito rápido, desde criança, sempre falei muito rápido. E eu tinha um apelido de ligeirinho, né? E eu levava na brincadeira. Eles começavam a brincar e eu também levava na brincadeira e sim, passavam. Só que nem todas as pessoas elas encaram com essa naturalidade, né? De passar por uma piadinha. Tem gente que sofre, Olivia Palito, outro de balé, porque é gordinho, e levam aquilo para um lado negativo e ficam sofrendo com isso, né? Isso realmente pode causar um grande transtorno psicológico, emocional, né? Afetivo. Vai depender muito de como você vai encarar aquilo dali, né? O ataque na Escola Estadual Raul Brasil, na cidade de Suzano, em São Paulo, reacendeu a discussão sobre o tema violência na escola. Para esta psicóloga, é preciso acompanhar de perto mudanças no comportamento de crianças e adolescentes e identificar sinais que possam resultar em situações mais graves. A gente observa que essas pessoas elas têm um comportamento semelhante. Ou eles são agressivos no momento do brincar, ou eles são retraídos, eles se isolam. Então, quando o aluno ele se isola, a criança ela se isola, o adolescente ele se isola, não significa que aquela pessoa é calminha, que aquela pessoa é muito tranquila. Pelo contrário, ele pode estar passando por algum tipo de sofrimento, de angústia. Ela pode ter sido agredida e ela não revelou, porque na maioria das vezes, a pessoa que agride, ela reprime. Então, ela diz, se você falar para alguém, eu vou matar você, eu vou matar seus pais, eu vou matar... Eles procuram a pessoa que a pessoa mais ama, que a criança ou adolescente mais ama, para poder fazer a ameaça. Então, na maioria das vezes, ela está passando por um sofrimento. É muito complexo quando se fala de uma criança, de um adolescente que agrediu alguém. A gente olha muito para o que foi agredido e esquece de cuidar do agressor também, porque ele também está passando por um sofrimento. No Piauí, nos últimos 9 meses, foram registrados 203 casos de violência na escola. O dado é preocupante e chama atenção para o papel da família na educação dos filhos. Na Escola Estadual Coelho Rodrigues, antes do início das aulas, os pais são convocados para uma reunião com os educadores. Nesse ano, o tema violência também foi abordado. E, graças a Deus, até hoje, nunca passou do limite, a ponto de um aluno querer agredi-lo, né, fisicamente. Aquela discussão, realmente, o aluno fica chateado, ou a aluna fica chateada, né, com as piadinhas, né, mas, assim, graças a Deus, é tranquilo. No geral, aqui a escola não leva tanto, assim, os meninos, quando começam a brincar, chamando outro, né, por apelidos desagradáveis, eles não chegam a levar tanto a sério a ponto de ocorrer uma agressão ou provocar um grande transtorno dentro de si, né? Logo, a gente trabalha assim, a gente conversa muito, nós temos muitas palestras sobre esse assunto. Eu sou da matemática, mas eu paro muito a minha aula de matemática para conversar essa questão da afetividade, porque eu acho que não é só ensinar a calcular, mas eu acho que ensinar para a vida, né? E mostrar para ele que isso acontece mesmo, é uma brincadeira, um bullying, mas encarar com naturalidade. Adolescentes que sofreram bullying na escola podem desenvolver uma conduta violenta quando adultas, mas o problema é bem mais complexo e envolve ainda o contexto familiar e até mesmo o videogame. Alguns falam, é porque eles sofreram bullying. Não é exatamente porque eles sofreram bullying. Isso foi um fator que contribuiu, claro, mas a gente observa que há uma desestrutura familiar, há um ambiente que eles foram inseridos, né, de jogos que são agressivos. Então, assim, hoje a mídia influencia demais, esses jogos influenciam demais. E hoje a gente vê, por exemplo, que existem hackers especialistas em plantar essa semente nas crianças e nos adolescentes. Então, a gente precisa estar muito de olho, os pais precisam ter muito cuidado com o que seus filhos estão vendo, estão tendo acesso, porque a agressão, às vezes, não é só física, por exemplo, mas ela pode vir de uma fonte lá do YouTube, do Facebook, do Instagram.
Identificar o problema é o primeiro passo para resolvê-lo, mas não é preciso agir sozinho. A ajuda da família e da comunidade escolar é muito importante nesse processo. Essas pessoas, existe um sofrimento dentro delas e tudo que elas estão fazendo é descarregar esse sofrimento. Infelizmente, isso acontece com uma tragédia dessa, né? Mas é necessário o cuidado da mente. Eu sempre digo, coloco para as pessoas, a peça fundamental do ser humano é a mente, porque a mente é quem comanda tudo e a gente precisa cuidar da nossa mente. O problema é que a gente fica só empurrando a sujeira para debaixo do tapete e ela sai muitas vezes como sintoma, como agressão, como depressão, como ansiedade, como pânico, e isso vai desencadeando outras coisas. Então é necessário realmente que os pais levem a um profissional para que no futuro não venha a acontecer o que aconteceu com esses adolescentes. A família, ela é a célula-mãe da sociedade, ela é a principal nesse processo, né? A escola é apenas um complemento. Se a família realmente não estiver presente, nada anda, né? A gente vê que praticamente 90% ou até mais de 90% dos nossos jovens são de famílias de pais separados, né? E desestruturados. Então, tudo isso afeta muito o desenvolvimento de uma criança, de um adolescente. Então, a família é muito importante. A escola não pode fazer muito. A escola é apenas complemento que já vem de casa, né? Então, sem a presença da família, não tem como as coisas funcionarem bem.